A Ford cresceu 40% no Brasil em 2023, isso em relação ao ano anterior e mesmo sem fábricas no país. Essa notícia causou estranheza para alguns porque, vamos lembrar, a montadora encerrou a produção de veículos no país em janeiro de 2021. Portanto, mesmo sem fábricas por aqui, o Brasil é o maior mercado da América Latina para a companhia, especialmente com a venda de carros importados e um centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos na Bahia que exporta inovações para a Ford no mundo. Em fevereiro deste ano, o argentino Martín Galdeano virou o novo CEO da Ford para a América do Sul, depois de comandar a operação na montadora na Argentina, e é com ele que nós vamos conversar neste bloco. Martín, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio, por ter aceitado o nosso convite. Por que a Ford cancelou recentemente, aí nas últimas semanas, a produção de um carro totalmente elétrico? Bruno, primeiro um prazer estar aqui com você. Vou começar pedindo desculpa ao meu portunhol, está meio enferrujado, já vou chegar lá. Imagina. Olha, lo que está acontecendo a nível global es que no estamos olhando lo que nuestros clientes procuran, y nos entendimos que ese proyecto que nos teníamos de un SUV de 7 lugares eléctrico no era un momento para lanzar, para continuar trabajando en ese proyecto, y decidimos reenfocar ese capital en tecnologías híbridas y en otras tecnologías que entendemos que es el mejor momento para hacer. Acompañando desenvolvimiento de mercado completamente eléctrico, acompañando evolución de las baterías, custo de las baterías. Entonces fue por eso que nos decidimos hacer eso a nivel global, ¿no? Isso é a nível global, é bom você registrar mesmo. Mas vocês principalmente observaram, por exemplo, talvez uma queda na demanda pelos carros elétricos. Como é que vocês, do setor automotivo, veem essa acelerada aí? Porque a gente recebe, inclusive aqui no Show Business, a gente recebe variados presidentes de montadoras e muitos deles vêm com anúncios dos carros elétricos, carros híbridos e tal. Como é que vocês estão vendo a demanda pelo carro elétrico no mundo? Quando você olha ano contra ano, esse crescimento continua estando. Continua tendo esse crescimento, às vezes em forma de S, a curva de crescimento, mas certamente essa velocidade ou aceleração no crescimento de veículos elétricos está um pouco mais devagar do que nós achávamos ou que todo mundo achava saindo da pandemia. Essa velocidade de adopção de veículos elétricos continua crescendo, mas um pace menor do que tínhamos. Para você está há quantos anos no setor automotivo? Eu comecei a trabalhar no setor automotivo em 98. Em 98, então são... Como trainee, como passante. Como trainee da Ford? Isso. Então são décadas aí no setor automotivo. Para você, o atual momento do setor automotivo, como é que você define? É a maior revolução dos últimos tempos? De longe, a maior revolução, transformação da indústria que nós teníamos visto. Tal vez como comienzo a producción en línea sea comparable con esto que está aconteciendo, pasando de vehículos a combustión a vehículos sustentables, vamos a hablar, ¿cierto? Eléctricos o 100% eléctricos se suma una de las versiones. Conectividad es un factor bien importante de nuestra industria. Cómo ese carro interage con la nube, qué tipo de datos llega para el cliente, llega para la montadora, qué tipo de servicio nos conseguimos mejorar con esa conectividad, como si fuese un celular, niveles de autonomía. ¿Sí? Autonomía en un momento parecía que iba muy rápido, ahora son niveles de autonomía que ayudan a conducción hasta un vehículo completamente autónomo. Y toda esa transformación es realmente gigantesca. Você na abertura falaba de que nos encerramos operación de vehículos compactos, sería no Brasil. Cuando você olha lo que está aconteciendo en la industria, esa transformación lo que precisa es de un capital gigantesco para fundear esa transición del business o de negocio que nos teníamos a ese futuro de la industria automotriz. Entonces você tiene que decidir cómo va a fundear eso, dónde va a investir y dónde no va, o dónde va a dejar de investir. Y eso es lo que nos hicimos. Dejamos de investir en carros compactos porque entendíamos que nos notemos a escala global, notemos eficiencia para llegar de la mejor manera a nuestros clientes.
Agora, para você que está no setor há tanto tempo, Martin, você acha que o mundo vai ser o quê? O mundo vai ser... Eu escuto, cobrindo a área aí de negócio, as mais variadas opiniões, né? É claro que muitas dessas opiniões são de empresas que têm seus interesses comerciais. Então, por exemplo, tem o presidente da Toyota Global que fala que o mundo vai ser dos elétricos, que essa velocidade... O mundo vai ser dos híbridos e não dos elétricos. Aí você vê um Elon Musk, dono da Tesla, que fala que o futuro vai ser dos elétricos, né? É claro que eu estou falando de duas montadoras aí que têm seus interesses ali nos seus negócios. A Tesla, por exemplo, é 100% elétrico, né? Para você, o futuro do setor automotivo passa pelo quê? 100% elétrico, uma divisão elétrico, híbrido, combustão, qual que é? Nós certamente achamos que esse futuro vai ser sustentável. Tem várias tecnologias que pueden ser eléctricos o no 100% eléctricos, como por ejemplo los híbridos, algunos eléctricos de rango extendido que tienen un motor que carga baterías. Eso está certamente en el futuro también. Mas nós temos una estrategia que estamos llamando the power of choice, que es el poder de escolha que tiene un cliente de procurar o producto que ele quer. Entonces va a tener clientes que por el momento van a continuar queriendo un vehículo a combustión interna. Tem clientes que quieren o que requieren un híbrido por el jeito de usar o carro, y hay personas que quieren un eléctrico. La experiencia de manejar, de conducir un vehículo eléctrico en la ciudad certamente es muy boa. Entonces, nos continuamos investindo en las tres tecnologías. Muy pesado en híbrido, muy pesado en combustión y también en BEV. Como eu falei na abertura deste bloco, a Ford teve um aumento aí de 40% nas vendas, isso no ano passado. E muita gente pode achar estranho, né? Porque, não sei se todo mundo vai lembrar, a Ford deixou de produzir carros no Brasil. Foi uma notícia aí que impactou muita gente, porque todo mundo sabe a representatividade da Ford no Brasil nas últimas décadas para o setor automotivo. Como eu estou diante do presidente, eu não posso deixar de perguntar, por que a Ford, afinal, deixou de produzir carros aqui no Brasil? Não tem a ver com um país, não tem a ver com o Brasil, certamente, tem a ver com os carros que nós fazíamos, era a decisão estratégica de deixar de fazer veículos compactos. Por isso que eu falava, porque primeiro nós temos que fundear esse futuro da indústria, essa eletrificação, ese nivel de autonomía, esa conectividad de los carros del futuro, y nos no vemos que a Ford tenga a escala suficiente, a eficiencia para llegar do melhor jeito, con el mejor producto a nuestros clientes para el carro compacto. Entonces nuestra estrategia fue, vamos a continuar investindo y aumentando investimento en los segmentos que no tenemos esa expertise. En pickups continuamos investindo y crecemos la oferta de pickups, en SUV certamente, y en vehículos comerciales. Entonces, todo nosso foco do investimento foi para esses segmentos. Esse valor que eu tenho falado aqui nesse bloco, dos 40% de crescimento, né? O que justificou? O que foi determinante aí para os 40% em 2023 de alta? Vou te dar alguns números. 40% foi fechamento de 2023 no Brasil. Quando eu olho julho acumulado do ano, o crescimento atinge quase 70%. Então, 40 ano passado, mais 70 esse ano. Acho que tem algumas chaves nesse crescimento. O primeiro é que nós renovamos completamente nosso portafólio. Somos a montadora que tem a linha de produtos mais renovada. Tivemos 10 lançamentos no Brasil nos últimos 18 meses, que são 15 quando eu pego a região completa. Então, acho que esse é um driver bem importante. Dentro desses produtos novos que nós temos no Brasil, tem a Ranger nova, a pick-up mediana se falaria, sí. Que redefine o segmento. Nós falamos que redefine o que uma pick-up média tem que ser: tecnologia, conectividade, performance, e o nível de crescimento na Ranger tem sido absolutamente espetacular, muito além do que os mais optimistas de nós achávamos. Agora, tem um destaque que inclusive eu já dei aqui nos programas da Jovem Pan, sobre o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento na Bahia que vocês mantêm.
Em primeiro lugar, como é que funciona esse centro de pesquisa e desenvolvimento? Tem quantos engenheiros trabalhando lá? Hoje temos algo mais de 1.500 engenheiros 1.500 engenheiros. trabalhando aí. Desenvolvem 85% do tempo deles, estão trabalhando para programas globais, não para programas de produtos regionais. E eu te falaria que quase um terço das tecnologias de engenharia que está nos carros da Ford no mundo é desenvolvida por engenharia. Vem do Brasil. Exato. Então eu fui lá, quero falar, março deve ter sido, março, abril. Tem grupos diversos trabalhando, por exemplo, na tecnologia ou user experience de infotainment, não da seguinte geração de carros, sino 2 gerações para frente. Eu fui numa sala que tinha 5 ou 6 pessoas, provavelmente tinha metade da idade que eu tenho, e estavam trabalhando nisso. Espetacular, realmente. Então, isso é um orgulho bem grande para nós. Eu peguei uma das inovações saídas do Centro de Pesquisa na Bahia, da Ford, que é uma tecnologia que permite dirigir usando apenas o acelerador, sem acionar o pedal do freio. Tem isso. Tem isso se chama... Isso é uma das coisas só que vocês têm lá. Isso é uma tecnologia que se chama One Pedal Drive. Está no Mach-E. Eu estou dirigindo um Mach-E, por exemplo, que é um crossover completamente elétrico derivado do Mustang, que tem isso. Quando você acelera, o carro vai e acelera muito. E quando você deixa acelerar, o carro como que freia a marcha. Então, são tecnologias mas tem muitas tecnologias que estão sendo feitas para veículos elétricos, para conectividade, para carros autônomos, assistência de condução. Então, é realmente... Falando em carro autônomo, você acredita que o carro autônomo pode pegar no setor automotivo global? Por exemplo, no Brasil, eu fico imaginando um carro autônomo, né? Um carro sem o motorista numa cidade como São Paulo. Eu hoje, no dia de hoje, eu não consigo visualizar. Até porque você está chegando no Brasil, mas aqui tem bairros que vai um sobe e desce, né? Não tem nada de plano. Né? Não é uma cidade como Nova York, né? Que é plana. Né? Você acredita no carro autônomo? Eu acho que vai chegar. Nós o que estamos enxergando hoje são ferramentas como Blue Cruise que nós temos, que é condução autônoma em estrada, por exemplo. Que eso comienzo, que eso más simple, donde usted tiene un flujo de tráfico que va todo junto. Lógicamente, tráfico en ciudades va a ser lo más complejo de resolver. Acho que la tecnología está ahí o está muy perto de estar pronta. Legislación tenemos que ver, mas eso tiene que continuar evoluindo. Mas hoy ya tem tecnologia de condução autônoma sendo aplicada no mundo. Por que o Brasil foi escolhido para ter esse centro aí de inovação, de pesquisa, de desenvolvimento para a Ford no Brasil? Tem alguns fatores? Tem alguns fatores. Acho que o primeiro é o expertise que esse time tem de desenvolver um projeto ponta a ponta, desde que o projeto é um papel e análise em um papel, até fazer a entrega ou delivery de um programa terminado. Essa expertise, essa capacidade que tem o time é reconhecida no mundo e esse é o primeiro grande driver. A eficiência de custo que tem para fazer engenharia está dentro das mais competitivas no mundo. Então imagina que nós montadoras concorremos no mercado por ser a escolha de cliente, como você, que você escolhe nosso carro, nossas tecnologias, mas dentro do mundo das montadoras lo que nós temos é concorrência interna por ser fonte de abastecimento, neste caso de engenharia. Então a eficiência e a competitividade que tem a engenharia brasileira está dentro das melhores do mundo. O Brasil tem bons engenheiros, então? Sem dúvida, sim. Sem dúvida. Você tem que visitar com a gente em Camaçari. Não, com o maior prazer. Em Camaçari, né? Sim, em Camaçari. Não, eu tenho maior curiosidade mesmo. 1.500 é impressionante esse engenheiros trabalhando, pensando em inovações. Deve ser formidável, né, esse cenário aí. É realmente espetacular. Como é que é o recrutamento aí desses engenheiros? Nós temos parcerias bem importantes com maiores faculdades do Brasil para ter esse link, que é o que é essa fonte de recrutamento de nós. E é muita gente jovem que está entrando? Eu te falei de um time aí que deveria ter metade da idade que eu tenho. Da sua idade, é. Sim. E que deve ter uma visão... Eu sou muito jovem, mas... Eu sei que você...
Você é um jovem casado com 2 filhos, né? Um filho e uma filha, sim. Estou apanhando um pouco com a adaptação no Pois é, como é que está sendo essa adaptação com o Brasil? Você sempre morou, você não morou sempre na Argentina, né? Você teve uma passagem nos Estados Unidos, né? O seu filho nasceu nos Estados Unidos, né? Eu trabalhei quase 10 anos fora de Argentina. Eu entrei em um programa de estágio de trainee na Argentina. Trabalhei alguns anos e minha primeira experiência fora de Argentina foi aqui no Brasil. Trabalhei quase 4 anos. Trabalhei depois nos Estados Unidos quase 3 anos. E na Inglaterra outros 3 anos. Depois voltei para a região e agora estou me adaptando. Você saiu da Argentina como CEO da Ford. Isso. Falando da Argentina, como é que tem sido fazer negócios no país nos últimos tempos? Teve uma complexidade, te falaria, até algum momento do ano passado, com esse fluxo de divisas entrando e saindo da Argentina que criou algumas restrições que nós tivemos que, como indústria, tivemos que lidar. Eu te falaria como está hoje a Argentina, o nosso business na Argentina, por exemplo, eu te comparo a planta de Pacheco produzindo com outras plantas, por exemplo, Tailandia, Sudáfrica ou Estados Unidos, que também produzem a Ranger. A competitividade que nós criamos, a tecnologia que temos na fábrica, acordos com sindicatos, nossa qualidade de mão de obra é muito, muito competitiva. Quando eu olho a estrutura regulatória e impositiva da Argentina, é pouco competitiva. Tem demasiado imposto para produzir e exportar, o que cria desafios importantes. Eu sempre dou o exemplo de Chile. Chile é um mercado aberto, tem 82 marcas de carros registradas, 60% de importações de origem asiática. Chile hoje importa Ranger de Pacheco, sim? Mas para Chile seria bem mais competitivo importar a Ranger de Tailândia, que está do outro lado do mundo. E você me falaria, mas por quê? Por que acontece isso? Pelo marco regulatório impositivo que hoje ainda continua na Argentina, que tem que ser resolvido. Então nós como indústria estamos trabalhando muito com o governo e explicando essa dinâmica, essa concorrência interna que nós temos entre as empresas para ser fonte de abastecimento e tentando corrigir isso. Qual que é a estratégia da Ford para enfrentar a concorrência com as montadoras chinesas? Eu sabia que você me ia perguntar. Você sabia? Eu quero avisar o nosso público que realmente não estava combinado absolutamente. Por que você sabia que eu ia perguntar? Porque eu acho que essa dinâmica que está só começando, é lógico que a concorrência continua aumentando. Te di exemplo de Chile com 82 marcas de carros, 60% de origem asiática. Isso vai continuar acontecendo em cada mercado. O que nós estamos enxergando no Brasil, na nossa visão, é um começo, mas vai continuar crescendo. Só o começo. Vai continuar crescendo a nossa visão. A concorrência, no final das contas, a concorrência é muito melhor para o cliente. O cliente que ganha nos faz melhores a todos nós, essa concorrência. O que nós temos que ter certeza de que todos estamos concorrendo na mesma quadra, no mesmo estádio, com as mesmas regras. Eso es lo único que eu te falaria, mas a concorrência em si mesma é muito boa para todos. Eu achei muito interessante que eu li recentemente da montadora, da empresa que você preside, que a Ford quer ser uma empresa de tecnologia, né? Talvez mais até do que uma fabricante de carros. Por que esse novo, vou chamar de posicionamento da empresa? Eu te falaria, é tão importante a tecnologia, o software que nós temos nos carros, quanto a produção de carros, a indústria tradicional automotiva. Isso é igual de importante para nós. É muito importante para nós ter essa capacidade de entregar a melhor qualidade, melhor serviço, e nós acompanhamos com tecnologia para conseguir ter essa eficiência e conseguir fazer isso. Mas hoje um carro tem uma quantidade de módulos gigantesco, conectividade, interação, user experience entre o carro e o cliente como se fosse um celular. Então, é tão ou mais importante o software dentro do carro do que todo o resto, do que toda a história que nós vivemos na indústria automotriz. Então, eu não te falaria que é só uma empresa de tecnologia, mas é uma empresa de tecnologia combinada com uma indústria tradicional. Não, e não só isso, como vocês se definem como uma exportadora de inteligência automotiva. Inteligência automotiva. O que é essa inteligência automotiva? É exportar
el trabalho de esos 1.500 engenheiros que desenvolvem tecnologia para o mundo. Nós falamos de exportação de engenharia, de conhecimento, certo? Essa capacidade de os 1.500 engenheiros que estão aqui de fazer 1/3 das tecnologias dos carros de forma a nível global. Vocês, a gente está falando desses 1.500 engenheiros, todos são brasileiros? Maior parte são brasileiros. Tem alguns na Argentina também. Vem mais contratação por aí? Quais são os planos aí de vocês? Sempre queremos crescer. Hoje a chave desse crescimento está em nossa capacidade de continuar trazendo esse talento e manter a eficiência que nós temos hoje. Então, estamos com plano de expansão em Camaçari. Anunciamos há 2 semanas, acho, a construção de novo prédio que para 1.000 engenheiros. Nesse mesmo prédio de Camaçari. Para mais 1.000 engenheiros. Hoje estamos falando que é para 1.000 engenheiros. Vamos a ver quantos são a mais e quantos são parte do que relocamos do time que nós temos. Mas espero ter notícia em algum momento. Você falou da primeira visita, né, que quando você foi conhecer o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Camaçari. O que mais surpreendeu você desses engenheiros brasileiros, a maior parte jovem e pensando em inovação no setor, Martin? Olha, acho que lo que mais fiquei fascinado é com a dinâmica, a vibe, se fala, do time, a cultura que tem ali dentro, como esse time está grudado ou encaixando com o time dos Estados Unidos, da Europa. Essa dinâmica de trabalho junto com a cultura que está sendo criada aí, de um time que procura essa eficiência, que tem mentalidade de ser competitivo. Isso é o que mais me surpreendeu, a cultura do local. Agora, você falou dos jovens, né, que estão entrando, né, na empresa, pensando em inovação. Agora, como é que o setor tem enfrentado uma realidade, não só na América Latina, mas no mundo todo, de que uma parte dos jovens, uma parte relevante dos jovens, não pensam mais em ter um carro? Isso era bem forte em algum momento, depois de uma segurada. O que nós fizemos foi ter opções para cada dos clientes. Inclusive os mais jovens? Isso, o cliente que quer o carro, nós temos esse modelo de venda, seja qual seja, e o cliente que quer alugar o carro, que quer ter o carro compartilhado, nós temos opções também. Então, esse é nosso formato por agora. Eu te falaria que, saindo da pandemia, nós vimos uma queda nesse desejo de compartilhar o carro. Uma queda? Uma queda. Sempre tem hoje, nós temos uma aplicação que se chama Ford Go, que é justamente para ter esse aluguel de carro, esse leasing de carro de long term. Continua sendo muito forte, mas para empresa ou indivíduo que quer ter esse trade-off entre comprar um carro, é mais eficiente para ele ter uma mensalidade e usar o carro. Mas o sharing per se tem tido uma queda depois da pandemia. E os carros por assinatura? Você está falando um pouco também... Isso, o carro por assinatura. Então, o carro por assinatura, você acha então que... Não, continua esse por assinatura de longo prazo. Relevante. Continua relevante e é para esse cliente que é o que eu te falava, esse cliente que tem a escolha entre comprar o carro e colocar o capital no carro ou ter essa assinatura mensal que ele usa o carro. Martin, como é que o setor automotivo pode ser mais competitivo e um setor melhor mesmo no Brasil? Eu acho que você, para ter essa competitividade que permita a indústria automotriz brasileira, regional, se insertar no mundo, tem alguns pilares. O primeiro, certamente, é que nós, os empresários, coloquemos no Brasil e na região a melhor tecnologia, melhores processos, melhores acordos com sindicatos, com faculdades, para ter o melhor recurso. Esse é nosso trabalho interno. Que nós garantimos que quando nós vamos a hacer concorrência nos mercados internacionais, nós somos bem competitivos. Esse seria o primeiro pilar na minha visão. Segundo pilar é esse marco regulatório, impostos que eu te falava. Quão competitivo é desenvolver tecnologia no Brasil para exportar engenharia, por exemplo, para exportar carros? Esse é um pilar grande, muito importante que nós, montadoras, temos que discutir com os governos dos diferentes países. E acho que um último pilar que eu te falaria é que tipo de acordos os diferentes países da região têm
a nivel internacional con China, con Europa, con Estados Unidos para colocar producto y servicio automotriz, exportar producto y servicio automotriz ao mundo. E como é que você viu o setor automotivo no Brasil? Você em outro país, né? Você na Argentina, por exemplo, comandando a operação da montadora na Argentina. Como é que é a sua visão de estrangeiro olhando para o setor no Brasil? Es un sector extremadamente competitivo, una escala gigantesca, un desenvolvimento no só das montadoras, mas também da base de fornecedores bem importante. Um mercado o mais importante da região de longe. Então, eu vejo bem competitivo, com algumas oportunidades para trabalhar em alguns sectores. Tem alguma legislação como Mover, por exemplo, que tem saído agora há pouco, que define o futuro da sustentabilidade ou descarbonização da indústria no Brasil. E acho bem interessante, mas acho mercado muito relevante, bem relevante. Você, dá para ver aí pela sua trajetória e você falando aí sobre carro, você é um apaixonado por carro. Eu adoro carro, Eu adoro carro. Eu não te falei, mas meu pai faleceu 10 anos esse ano, mas ele trabalhou na Ford 35 anos. Ele trabalhou na Ford? Quer dizer, olha, eu tive já um convidado aqui no Show Business que teve essa transição também. O pai começou lá. Então, seu pai trabalhou 35 anos. 35 anos na Ford. Ele começou a trabalhar na Ford quando eu nasci. Então, na verdade, as suas lembranças de infância, adolescente, é tudo do setor automotivo. Exato. Coitado, meu filho está passando por isso agora. E aí, está sendo pressionado ou ele já gosta do setor? Ele gosta de carro, mas eu não pressiono, que ele seja o que ele quiser. Martin, quem que é a sua grande referência no mundo dos negócios? Essa é uma pergunta que eu costumo fazer toda a edição do Show Business para os meus convidados. Eu gosto de ler e de escutar muito a Jeff Bezos. Jeff Bezos, o dono da Amazon. Isso. O jeito dele colocar o cliente no meio, a experiência do cliente como foco principal do sucesso da companhia. Então eu gosto dessa dinâmica. Muito bem. Conversamos com o novo presidente, foi desde fevereiro, mas é novo ainda, novo presidente da Ford no Brasil. Martin, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, viu? Espero que você, é uma das primeiras entrevistas em televisão? É a primeira? Uma das primeiras. Você está vendo que eu tenho que pensar muito o que eu vou falar, não, então... mas foi o seu, você falou do portunhol, que você Portunhol enferrujado. Portunhol enferrujado? Não, foi ótimo. Eu entendi tudo, eu espero que quem nos acompanha aqui pela TV e pelas plataformas digitais possam ter entendido, mas eu tenho certeza que entendeu. Obrigadíssimo, viu? Obrigado, Bruno. Super prazer. Bem, e o Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.